Então, irmãos, o tema da nossa EBD é famílias centradas no Evangelho e a tecnologia. Nesse mês nós estamos pensando em 3 questões fundamentais. A primeira questão é o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A segunda questão é o que o Evangelho faz em nós e o que o Evangelho faz por meio de nós. A palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, em capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Romanos 5:8, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Coríntios 5:21, Paulo diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E João 3,16, o que é que diz? Nesta era, vocês estão de parabéns, né? Porque é uma era em que os crentes não estão mais decorando os textos bíblicos. Quando a gente pensa em uma passagem, a gente coloca lá no Google, né? Onde é que está esse versículo? E o Google nos diz. 1 Timóteo 1,15 Paulo diz que esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. E ele diz, eu sou o principal. O Evangelho, ele faz uma obra maravilhosa em nossas vidas. Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. Então, quem pode nos recriar? Só o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo. O Evangelho, ele opera por meio de nós. Essas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, como deve viver nesse mundo? Por isso, o nosso tema é importantíssimo. Como o Evangelho nos capacita a lidar com as tecnologias. Tecnologia é um termo muito abrangente, né? Mas nessa manhã nós queremos pensar em tecnologia só no que diz respeito a games, internet, TV, redes sociais, porque tecnologia é muito abrangente. Né? Nós vamos ver aqui um conceito de tecnologia e você vai perceber como é abrangente. Tudo é tecnologia. Nós estamos aqui, né? Estou usando o microfone, tecnologia. Se não tivesse o microfone, eu teria que falar mais alto e vocês teriam que ouvir, fazer um esforço maior para ouvir. Poderia ser realizado sem o microfone? Tranquilo. Mas poderíamos nos esforçar mais. Caixas de som, ar-condicionado. Poderíamos fazer um culto sem ar-condicionado? Claro. Mas ficamos mais confortáveis aqui com ar-condicionado. Isso é tecnologia. Lá fora está quente, aqui está mais fresco, né? Vai criar um ambiente mais propício para estarmos aqui, para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é tecnologia. A escrita foi uma ferramenta criada para que pudéssemos ter acesso ao conhecimento, né? Então, a tecnologia é abrangente, mas nessa manhã nós vamos delimitar esse tema. A tecnologia chegou ao nosso encontro e mudou a nossa realidade, né? Essas palavras foram ditas recentemente, há um ano atrás, mais ou menos, pelo pastor Tim Challies. Eu acho que é assim que pronuncia, é Tim Challies, não sei. Eu gosto muito desse autor, né? E a tecnologia tem proporcionado que eu leia, mesmo sem saber inglês. A tecnologia traduz para mim o site desse pastor e nós temos acesso a esse conteúdo tão precioso. Ele diz que existem 3 maneiras de nós reagirmos a tecnologias. Ele diz que nós podemos
ter uma aceitação entusiasmada pela tecnologia. É novo, é tecnologia, então eu estou entusiasmado e eu aceito isso. Ele diz que esse não é um caminho sábio para lidarmos com a tecnologia. Ou então a separação. É novo, é tecnologia, estou fora. Essa também não é uma atitude correta. Ele indica um caminho que ele entende ser a visão bíblica de tecnologia. Ele chama de discernimento disciplinado. O que é isso? Usar a mente cristã, a cosmovisão cristã, uma cosmovisão bem treinada para usar a tecnologia. Pensarmos sobre a tecnologia, rejeitarmos o que não presta da tecnologia e abraçarmos aquilo que é bom. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, de uma forma mais clara, ele diz respeito à grande história da redenção. E os teólogos têm dividido o Evangelho, ou a história da redenção, em 3 ou 4 grandes capítulos. O primeiro capítulo é a criação. Deus criou todas as coisas. O segundo capítulo é a queda. Gênesis 3, está ali a narrativa da queda. O pecado entra no mundo e o pecado estraga tudo. E o terceiro capítulo é a redenção. Como em Cristo Deus ele restaura e ele pretende restaurar todas as coisas. Então nós poderíamos entender o Evangelho através dessas 3 palavras: criação, queda e redenção. Na perspectiva da criação, o que é tecnologia? Se você for lá no Gênesis, no livro do Gênesis, você vai ver Deus criando todas as coisas. E ele dá uma responsabilidade ao homem. Aliás, 2 responsabilidades. Procriação, deveriam ser fecundos e multiplicar. E deveria também dominar, subjugar a terra, gerenciar a criação de Deus. E parte do trabalho que Deus nos deu envolvia o quê? Criar tecnologia. Não pense lá no jardim que ia ficar o tempo todo ali sem desenvolvimento, sem criação de tecnologia. Deus nos fez seres criativos, não é? A tecnologia, portanto, na perspectiva da criação, é boa. Toda tecnologia é tecnologia de Deus. Toda tecnologia é tecnologia de Deus. Aí uma definição que o Tim Challies diz é o seguinte: o que é tecnologia? Ele diz: a tecnologia é a atividade criativa de usar ferramentas para moldar a criação de Deus para cumprir propósitos práticos. Então, a tecnologia é a capacidade de criar para quê? Criar para realizar uma atividade, para moldar a criação, para cumprir propósitos práticos. Agora você imagina, a Arca de Noé é uma tecnologia ou não é uma tecnologia? Dentro desse contexto aqui, criar ferramentas para moldar, para cumprir um propósito prático. Na época de Noé, aquela tecnologia era uma tecnologia de ponta. Quem tinha um barco como o de Noé? Deus mandou Noé criar, e ele criou de acordo com os propósitos de Deus. Deus disse: olha, você vai criar esse barco, você vai construir assim, assim, ele vai medir tantos metros na nossa linguagem, vai ser tudo de acordo com o plano de Deus. E assim Noé fez, consoante a palavra do Senhor. Ali é tecnologia, né? Então, os objetivos do nosso estudo não é esgotar o assunto, como eu já antecipei, é um assunto introdutório, é para despertar em nós o desejo de estudar mais sobre isso e ver como a tecnologia impactou as nossas vidas, não é? Quando pensamos, por exemplo, na queda, né? Como a queda influenciou o mau uso da tecnologia. Depois da queda, a primeira grande criação dos homens foi a Torre de Babel, que ali é uma demonstração do egoísmo e da falta de conformidade com a vontade de Deus que estava presente naqueles homens após a queda, não é? Então, é muito
é muito importante nós pensarmos sobre tudo, sobre qualquer assunto, dentro da cosmovisão cristã, dentro da cosmovisão bíblica, né? E na redenção, né, nós vemos o exemplo de Noé, ali a arca foi uma tecnologia usada como instrumento de redenção. E hoje, como a internet também tem sido instrumento de redenção, né? Quantos de nós temos sido beneficiados por pastores que nós jamais conheceríamos, né? Especialistas em alguma área do conhecimento bíblico, e nós, através da tecnologia, temos acesso a isso, né? Então, a tecnologia pode ser um instrumento também usado para redenção. O nosso objetivo não é demonizar a tecnologia. O que é demonizar a tecnologia? É dizer, TV é do diabo, internet é do diabo, Facebook é do diabo. Nós não temos esse objetivo essa manhã. Nós não temos esse objetivo. O nosso objetivo aqui é falar que toda tecnologia é tecnologia de Deus e deve ser usado para a glória de Deus e também para o bem do próximo. Agora, o pecado estragou tudo e nós pegamos uma ferramenta que é boa e usamos para o mal. O problema não está na tecnologia, mas em quem usa a tecnologia, no coração do homem. Então, um celular nas nossas mãos pode ser uma arma contra nós mesmos. Em si é uma ferramenta boa e útil, mas pelo fato de sermos pecadores e vivermos em um mundo caído, isso aqui pode destruir um casamento, isso aqui pode destruir uma família, pode... Assim, não é o mal não está na tecnologia. Toda tecnologia é tecnologia de Deus e deve ser usada com um fim redentivo, para que Deus seja glorificado e que o próximo seja beneficiado. Nós vamos também observar alguns riscos da tecnologia. A tecnologia possui riscos? Possui muitos riscos. E nós vamos também trazer alguns princípios bíblicos sobre o uso da tecnologia. A tecnologia sempre torna a nossa vida melhor? Essa é uma pergunta que eu faço aos irmãos. Será que a tecnologia sempre faz o bem para nós? A tecnologia nem sempre contribui para melhorar a nossa vida. Mas por quê? Ela não é uma ferramenta criada para melhorar a vida? Por causa do pecado. O pecado estragou tudo, né? Mas em Cristo nós podemos ter a nossa visão, uma visão adequada da tecnologia e usar a tecnologia para uma função redentiva. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos abrir a Bíblia. É a escola bíblica dominical. Então, vamos abrir as Escrituras, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Depois vamos para o 10. Paulo não está falando de tecnologia. Paulo está tratando um problema lá daquela igreja, mas o princípio pode ser utilizado para a tecnologia. Paulo diz no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A tecnologia é lícita? É lícita? É lícita. Mas nem tudo na tecnologia que está presente nas redes sociais, na internet, nos games, na TV, nem tudo nos convém como cristãos. E Paulo diz, eu não me deixarei dominar. O grande problema das redes sociais, da tecnologia hoje, é porque ela está dominando as pessoas, está nos dominando. 10, 23 e 31. 1 Coríntios 10, 23 e 31. Paulo está falando aí sobre esse problema que estava acontecendo em Corinto. E ele diz, 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Portanto, quer comais,
quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Acessar o e-mail para a glória de Deus, acessar o Facebook para a glória de Deus, fazer postagens nas redes sociais para a glória de Deus. Esse é o objetivo de cada cristão alcançado pelo Evangelho. Você tem usado as redes sociais para a glória de Deus? Nas redes sociais, na internet, na TV, existem vantagens e oportunidades. Quais são as oportunidades? A oportunidade de testemunhar para as pessoas ao redor do mundo. Se você tem um dom de falar, você pode gravar um vídeo no YouTube falando sobre o Evangelho da graça de Deus, e esse Evangelho pode chegar a pessoas que estão lá no outro lado do mundo. Quantos pastores têm feito isso? Acesso a grandes hinos antigos, que são os melhores, né? Aqueles cânticos realmente que os vencedores por Cristo cantaram em outro tempo, o Grupo Elo, né? Você pode resgatar na internet isso e ouvir, cantar junto ali com aquele autor de músicas tão belíssimas. Múltiplas versões da Bíblia, você tem Bíblia em todas as versões, você pode consultar lá na internet. Artigos sobre todos os tópicos, não é? E aqui eu destaco algo que foi muito importante na minha vida, que foi o blog Monegismo, que é um site, né? Mas na época era um blog muito bom. Talvez o primeiro site brasileiro a difundir artigos teológicos, artigos doutrinários. Eu fui muito beneficiado com o trabalho de Felipe Sabino e a sua equipe ali. Se tornou uma editora que hoje produz um dos melhores livros que nós temos em português. Uma grande variedade de cursos podem ser feitos online. Nós aqui na igreja somos beneficiados com isso através da escola Charles Spurgeon, que é em Fortaleza. Quantos de nós poderiam ir em Fortaleza fazer esse curso? E a tecnologia traz esse benefício. Podemos conversar com parentes distantes, seu neto que está longe, sua neta, seus filhos. Você pode fazer uma chamada de vídeo ali e matar a saudade. Isso é uma vantagem da tecnologia. Podemos economizar tempo com a tecnologia? Sim. Podemos fazer nossas transações bancárias através dos aplicativos aí. Podemos fazer várias coisas que custaria tempo e esforço. Podemos mandar um documento que poderia gastar tempo para chegar lá por meio dos correios, né? E os correios já é uma tecnologia também. E nós temos a informação. Acontece uma coisa lá no Japão, segundos depois a gente está sabendo aqui. Por quê? Por causa da tecnologia. Mas há perigos, há riscos, né? E o primeiro perigo é a desintegração das famílias. A tecnologia ajuda a comunicação, ajuda a integração, mas não tem nada que tem feito mais mal às famílias do que a tecnologia. Desintegra as famílias. Então, a desintegração das famílias é um perigo, e nós vamos... Olha essa foto aí como é interessante. Tem todo mundo aí conectado com quem está fora, né? Desconectado com quem está dentro de casa. Até o cachorrinho ali entrou na onda, ó. Está ali na sua rede social. A era digital representou um atentado à unidade familiar. É uma tendência da internet a aproximar quem está longe, mas distanciar os de perto. Será que a internet, as redes sociais, não têm afastado você daqueles que estão perto de você? Será que a internet contribuiu para a integração ou desintegração da sua família? Então, nós tenhamos cuidado com isso. Diz que um filho adolescente chegou para o pai, aliás, um pai de um adolescente chegou para um filho pré-adolescente, aliás, e falou: meu filho, você já está bem grandinho, eu preciso tocar num assunto aqui importante. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade. E aí o filho virou para o pai e perguntou: e o que é que você quer saber sobre isso? Né? Então, a informação chega, irmão, e chega rápido. Essa cena aí é uma cena comum em nossos dias. O terapeuta familiar e psicólogo Carlos Catito e sua esposa, eles escreveram o seguinte: em um domingo destes, eu estava almoçando com minha esposa em um restaurante
e na mesa ao lado sentou-se uma família, um casal com 2 filhos adolescentes. Como sou um observador, reparei que rapidamente todos se assentaram e cada qual puxou do bolso um smartphone e começou a teclar. Só se deram conta de ler o cardápio muito tempo depois, e logo que fizeram os pedidos, voltaram a seus aparelhos, permanecendo envoltos em seus próprios mundos virtuais durante toda a refeição. Essa cena me fez pensar sobre o impacto da mídia. Refiro-me a todas as expressões midiáticas, redes sociais, internet, televisão e etc., nos relacionamentos familiares. Você já parou para pensar como isso é sutil, como isso é sorrateiro? Logo quando chegaram as primeiras televisões aqui em Xique-Xique, né, talvez alguns de vocês pegaram esse tempo, não era todo mundo que tinha condições de comprar uma TV. O que é que acontecia? A família que não tinha TV ia para a casa de quem não tinha. De quem tinha. E aí, unia ali as famílias em torno da TV. Agora, em cada lar tem pelo menos uma TV. Quando não tem, em cada quarto. Então, começa de forma sutil, né? E de repente a gente está envolvido em um mundo virtual. Na sua sala, por exemplo, veja como tudo está em referência à televisão. O sofá, a mesa, na sala, ali não é mais uma sala de conversa, não é uma sala de integração, mas tudo está girando em torno da televisão, não é? E aí nós sentamos ali e nós não olhamos um para o outro, nós olhamos para a TV, não é? E isso é grave. Um outro risco é a perda de tempo. Eu falei que uma das vantagens é o tempo que se ganha ou o tempo que se deixa de perder, mas tem um risco também. A tecnologia foi criada ou foi desenvolvida para nos fazer ganhar tempo, mas tem sido a maior causa de perda de tempo. TVs, games e internet têm uma grande capacidade de prender a nossa atenção. Nós somos uma geração de pessoas distraídas, porque a nossa atenção está nas mídias sociais, né? Então é comum você estar conversando com a pessoa e a pessoa, de vez em quando tem um barulhinho no seu smartphone, ela olha, deixa lá e às vezes volta a conversa e não sabe nem onde parou a conversa. Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que falta de oração não era por falta de tempo. John Piper disse isso. A maior utilidade do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Será que quando você criou a sua conta no Facebook, você pensou nisso? Eu acho que não. A nossa tendência é pensar apenas no lado positivo. Eu vou criar o Facebook porque meus parentes lá vão postar as fotos e eu vou conseguir olhar. Eu vou poder conversar também com as pessoas que estão longe. A gente olha apenas eu não estou falando que Facebook é pecado, é errado. Eu não estou falando isso. Só que é sutil a maneira como nós vamos perdendo tempo com coisas fúteis. E não há nada mais sutil do que o Facebook. Você vai rolando. Daqui a pouco você olha no relógio, 3, 4 horas, você perdeu ali. Porque não acrescentou nada a você. E você ficou olhando a vida do outro e aquilo ali não acrescentou nada. Não é? A quantidade de processos de divórcios que tem em nosso país e no mundo afora é assustadora. Mas o mais assustador ainda é a quantidade de citação do Facebook nesses processos. Tudo começou com uma mensagem, tudo começou com uma foto. Tudo começa de forma sutil e nós não percebemos. E a perda de tempo nos leva ao pecado. Terceiro risco.
Alguém disse, embalagens e propagandas de celulares, notebooks e afins ainda não trazem uma tarja em destaque com um aviso para que se utilize com moderação. Devia ter, né? Celular, devia vir uma faixa assim, igual nos cigarros, nas bebidas. Use com moderação. Porque se você não usa com moderação, você pode se tornar um viciado. E no Brasil já existe várias pessoas viciadas em tecnologia. Viciadas. No Hospital das Clínicas, em São Paulo, tem tratamento para isso. Pessoas dependentes de internet, de conexão. É tanto que quando cai a internet, essas pessoas ficam desesperadas, assim como um drogado que está passando por um momento de abstinência. O WhatsApp saiu do ar, a pessoa falta enlouquecer, porque já está viciada. Embalagens e propaganda de celulares, né, deveria vir essa tarja aí com essa recomendação. O uso exagerado de aparelhos eletrônicos e o tempo de permanência na internet já preocupam países como Estados Unidos, Japão, China e Coreia. Agora é a vez do Brasil. O país protagoniza um novo problema, a dependência da internet. E aí eu pergunto a você, você é viciado em tecnologia? Você é viciado em redes sociais? Está aqui um teste para você ver se você passa. Sinais que você está viciado em redes sociais. 5 sinais. Você checa as redes sociais todos os dias ao acordar. Ao acordar, o que é que você faz? Não, eu oro, leio a Bíblia, depois, se der tempo. Então, se você checa as redes sociais todos os dias que você acorda, já é um sinal. Segundo sinal, você navega as redes sociais em todos os momentos vagos. Momento vago ali, rede social. Terceiro sinal, você posta várias fotos durante o dia e muitas delas são selfies. A geração selfie. A geração egocêntrica. Depois que você posta essa foto, é o quarto sinal, em seguida você checa o seu celular a cada 3 minutos para ver quantas curtidas você já conseguiu. Quantas pessoas já visualizou o meu status? Quantas pessoas deu um joinha ali para a minha postagem? E o quinto teste é, se você ficar muito tempo sem conseguir acessar redes sociais, você se sente totalmente desconectado. Você olha para o semblante da pessoa. Está triste por quê? Rapaz, estou sem internet. Aí você diz, eu vou te dar aqui a senha do Wi-Fi. Quarto perigo, qual a relação entre tecnologia e consumismo? Quanto mais conectado você estiver, mais propenso ao consumo você vai ser. O mundo do marketing já descobriu isso. Que podemos ser igualmente tentados pelas vitrines online e pelos e-mails de promoções imperdíveis, que invadem diariamente a tela conectada à internet. Não sei se você já passou por isso, mas você está pesquisando um produto na internet, pesquisando o quê? Sei lá, celular. Vou pesquisar aqui um celular barato na internet. Você entra ali, acessa algum site. Na segunda vez que você vai acessar, a internet já vai selecionar aquilo que ela entende que é do seu interesse. E já vai colocar ali, ó, oferta imperdível, não perca essa oportunidade. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nada é neutro nesse mundo caído. Tudo tem uma intenção. Né? Sempre que um dispositivo novo é lançado, ele vem com a mensagem de que é indispensável, e com a promessa de que trará uma qualidade de vida melhor e satisfação. Então, a propaganda, o marketing, ele quer nos envergonhar. Você ainda está com esse celular? Não acredito. Né? É o bullying tecnológico, né? Parece que você está errado ao ter aquele celular que só recebe o celular lanterninha, né? Só liga, recebe e tem uma lanterninha. É tecnologia também. Na época fez o maior sucesso, mas hoje... Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6, 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento,
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Né? Talvez nós iríamos acrescentar esse versículo aí, né? Tendo sustento, que com vestir e uma internet e um celular. Não, não podemos acrescentar isso, irmãos. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, mesmo sem estarmos conectados. Sua maneira de usar a tecnologia vai revelar onde está o seu coração. E Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não gaste além do seu orçamento mensal ou anual para alimentar sua cobiça. Não compre mídias e aparelhos por impulso. Estou com o meu celular aqui, está me servindo, e aí lança um celular novo, uma nova versão. E aí eu me endivido para satisfazer uma coisa que eu não preciso. Quantos idosos têm feito empréstimos nos bancos ou usado o cartão de crédito para satisfazer o desejo tecnológico do filho ou do neto? Isso é grave, irmãos. Isso é um problema social. É um problema sério e que certamente tem atingido aqui a igreja. O consumismo está ligado à tecnologia. O consumo e a produção de pornografia está ligado à tecnologia. O que é pornografia? Nós estudamos com os homens um artigo do pastor Augusto Nicodemos sobre o assunto, e ele dá um conceito de pornografia. Ele diz: pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitação sexual por qualquer tipo de mídia. É a representação da nudez para produzir excitação sexual por qualquer tipo de mídia. Então, a tecnologia, um dos riscos é o consumo e a produção de pornografia. Produzir pornografia é você representar a nudez ou expor o seu corpo com o objetivo de excitar sexualmente outra pessoa. Então, cuidado com as suas postagens. Você pode estar produzindo pornografia. Claro, num estágio bem leve desse conceito aqui. A exposição inadequada do seu corpo. Tipo fotos sugestivas, poses, roupas e olhares que despertam a atenção sexual. Então tome cuidado com as fotos, as selfies que você posta nas redes sociais. O seu corpo não é para isso. Então eu recomendo aqui a todos os irmãos a leitura do artigo do Kenneth Whisker, Facebook e o Sétimo Mandamento. O que é o Sétimo Mandamento? O que é que diz? Não adulterarás. E nós podemos levar alguém ao adultério através das nossas postagens nas redes sociais. Nosso corpo não nos pertence e devemos estar atentos para não usá-lo egoístamente, nem o expor irrefletidamente. Né? Então, tem fotos de pessoas evangélicas que não deveriam estar nas redes sociais. Não deveriam. Não é o lugar de se expor. Não é o lugar de mostrar o corpo. O nosso corpo não nos pertence e ele deve ser usado para a glória de Deus. Segundo Augusto Nicodemos, alguns fatores contribuem para um maior consumo. Falei de produção de pornografia, agora estou falando de consumo de pornografia. Ele fala o acesso fácil. Antigamente, para uma pessoa consumir esse tipo de produto, né, que se vende aí no mercado, você teria que sair da sua casa, ter o constrangimento de ir até uma banca de revista e adquirir um produto desse. Ou então mandar alguém comprar. Mas hoje, o acesso está a um clique. E existem muitas pessoas viciadas nesse pecado da pornografia. O acesso é grátis. Você não precisa pagar para ter esse acesso. O acesso é anônimo,
Você não precisa dizer a ninguém, ninguém precisa saber. Então, irmãos, é um risco muito grande a tecnologia nos traz. Infelizmente, o número de homens e mulheres que se declaram cristãos e que consomem imagens pornográficas pela internet, celular e outras mídias é alarmante. O número é alarmante. E as pesquisas têm mostrado isso. O número de cristãos, professos cristãos, que estão presos a esse pecado. E assim também como viciados em tecnologia, viciados em pornografia, tem sido um problema social. Tem sido um problema social. Como você tem usado o seu smartphone? Como você tem acessado a internet? Aplicações práticas. Aplicações práticas. Atenção, pais. Desconfie do seu filho. Por quê? Por que você vai desconfiar do seu filho? Não que ele não seja digno de confiança. Você deve confiar, em um aspecto, você deve confiar no seu filho. Transmitir confiança também para ele. Mas quando você dá acesso irrestrito à criança, ao pré-adolescente, ao adolescente, você está colocando ele em um risco terrível. Então desconfie do seu filho nesse aspecto. Não que ele não seja digno de confiança, mas porque ele é imaturo. Ele é imaturo. E aqui os filhos precisam reconhecer isso. Às vezes a gente está conversando, né, não na igreja, mas com um pré-adolescente em casa, né, com a extensão da nossa família, e parece que aquele pré-adolescente sabe de tudo, né? Ele fala assim com o nariz empinado, que parece que quem está ali para aprender parece que é a gente. E ele parece que sabe de tudo, tem uma resposta para tudo. E filhos, vocês precisam reconhecer isso. Vocês são imaturos. Vocês são imaturos. Existe sempre uma pessoa mais madura do que nós. E nós precisamos ouvir. Seu filho também é inexperiente. Seu filho é um pecador e ele pode mentir. Não, pai, aqui eu só faço pesquisas da escola. Eu só acesso a rede social para conversar com os meus amigos crentes. Eu só jogo aqui para um momento aqui de diversão. E por trás dos games, por trás das redes sociais estão pedófilos, estupradores, pessoas mal intencionadas. E os nossos filhos, eles não têm a maturidade de selecionar as coisas. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então, pais, não permita acesso ilimitado ao computador e ao celular. Tem pais que dizem assim, mas ele fica tão quietinho com o celular. E é mesmo. Porque a mídia social, a internet, a tecnologia prende a atenção. Aí você não quer ter trabalho com o filho, você dá a internet. Jogos, redes sociais. E ele fica ali quietinho. Ele fica quietinho. Ele não te dá trabalho. Ele vai te dar trabalho depois. Quando ele estiver viciado em tecnologia, quando ele estiver viciado em pornografia, aí ele vai dar trabalho. Participe com seus filhos das redes sociais. Ah, meu filho está na idade, tem o Facebook, estou dentro. Porque eu preciso saber o que é que ele está acessando. Eu preciso saber o que é que ele está compartilhando. Eu preciso saber quais os amigos virtuais que ele tem. Não ceda aos caprichos tecnológicos dos seus filhos. Ah, pai, o meu amigo tem um celular tal. Não é porque o amigo tem que você tem que ter. Não ceda a esses caprichos. Nunca permita computador no quarto. Lugar de computador é no lugar em que todos veem a tela. Mas e o celular? O conselho e a prática que nós temos tentado fazer em nossa casa é que o celular ele fique lá na sala. Ele não entre no quarto ele pode até estar no quarto por alguma necessidade, mas quando é hora de dormir, coloque o celular na sala. Quarto não é lugar de conexão com quem está lá fora, porque expõe aos riscos. E nós somos pecadores. Então, deixe o celular lá. Faça um pacto com seus filhos. Meus filhos, vamos sentar aqui, vamos combinar uma coisa. Na hora de dormir, vamos colocar todos os celulares lá na sala.
Mas aí o pai diz, não, isso aí não vou abrir mão do meu celular. Estou dizendo que você deve fazer isso em casa, não. Estou dizendo que é um caminho que pode ajudar você a ficar livre de vários riscos. Tente separar uma noite da semana como noite da família. A noite de desconectar para conectar. Desconecte-se de tudo. Deixe o celular, deixe ele fazer barulho para lá. Tenha um momento para conectar com os seus. Tenha um momento. Separe uma noite da semana e diz, olha, essa noite nós não vamos nos conectar. Nós vamos estar aqui, nós vamos ler a palavra juntos, vamos conversar, vamos assistir alguma coisa. Nós vamos estar aqui olhando um para o outro e nos conectando. Porque o que a internet faz muitas vezes é nos desconectar com os de perto e nos conectar com os de longe. Aplicações para os filhos. Filhos, vocês podem driblar qualquer controle dos seus pais. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou aqui dizendo essas coisas e pensando que vocês vão seguir do jeito que... Vocês podem driblar. Qualquer controle que seus pais façam, vocês podem driblar. Agora lembrem do 5º mandamento. O que é que diz o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. E Paulo vai aplicar lá em Efésios que isso vai trazer benefício a você, filho, para que te vá bem e para que seja de longa vida sobre a terra. O 5º mandamento protege a família, mas especificamente protege os filhos. Quando os filhos saem do círculo da bênção, como diz Ted Tripp, quando ele sai do círculo da bênção, que o círculo da bênção é o benefício do 5º mandamento para os filhos. Quando os filhos honram seus pais, quando os filhos obedecem seus pais, eles estão no círculo da bênção. Quando eles desobedecem, desonram os pais, eles saem desse círculo da bênção e agora eles estão em perigo. A Confissão de Fé de Westminster diz que o 5º mandamento significa a devida reverência sincera em palavras e em procedimentos. Não é só dizer, pai, sim, senhor. É em palavras e procedimento. Você deve orar em ações de graças por ter pais que te instrua. Vocês devem imitar as virtudes e as graças presentes na vida dos seus pais. Vocês devem a eles pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos e a devida submissão às suas correções. Os pecados dos filhos, denunciados no 5º mandamento, é toda negligência aos deveres exigidos para com eles, o desprezo, a rebelião contra as pessoas e posições, e em seus conselhos, mandamentos e correções legítimas, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles. Então, se você não obedece os seus pais no quesito tecnologia, quando eles querem proteger vocês, vocês estão desonrando seus pais, estão desobedecendo aos seus pais. Ainda para os filhos, os maiores consumidores de internet e tecnologia são crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Os maiores consumidores de tecnologia. Isso significa que vocês, filhos, estão expostos a riscos. Vocês estão expostos a perigos. Nenhuma expressão foi melhor colocada do que navegar na internet, né? Só que a navegação na internet é um mar terrível. É bom, tem muitas oportunidades, as paisagens são lindas, mas os riscos são terríveis. Existem muitos icebergs nessa navegação, muitos perigos. E vocês, filhos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, devem reconhecer que vocês estão em grandes riscos quando estão expostos à internet. Vocês deveriam agradecer pelas restrições que seus pais fazem, porque isso é motivado pelo amor e pelo cuidado dos seus pais. Vocês estão sendo protegidos dos males desse mundo quando seus pais restringem o acesso à internet de vocês. Não use, portanto, um perfil falso. Você pode driblar, você pode dizer, pai, eu não tenho Facebook. E aí o pai vai lá na roda de amigos e diz, graças a Deus, meu filho não tem Facebook. Lá em casa não tem esse problema.
Só que esse filho criou um perfil falso nas redes sociais. Você pensa que ele não está nas redes sociais, mas ele está. Ele criou um perfil falso no Facebook, no Instagram ou em outra rede social. Então, filhos, não use perfil falso para driblar o controle de seus pais. Não queira fazer aquilo que você não poderia fazer nas vistas dos seus pais, na vida real. Não queira criar um perfil falso, um perfil mentiroso. Isso é um pecado. Isso é um pecado e não revela que você está sendo moldado pelo Evangelho. Lembra da pregação de ontem? Paulo disse que nós não devemos mentir uns aos outros. Devemos deixar a mentira. Perguntas para reflexão. Primeira pergunta: o uso que eu faço da tecnologia revela disciplina, bem como discernimento no uso do tempo? Será que as redes sociais, o meu smartphone, as minhas tecnologias, têm feito com que eu perca tempo demais? O uso que eu faço da tecnologia me ajuda a focar a mente nas coisas celestiais? Em que o uso da tecnologia tem contribuído para o seu crescimento espiritual? O uso da tecnologia edifica o corpo de Cristo? Tem edificado o corpo de Cristo, o uso da sua tecnologia, da sua rede social? Coopera para manter a unidade e a pureza da igreja? Será que se um crente olha para seu perfil nas redes sociais, será que aquele perfil vai recomendar o Evangelho? Ou o incrédulo vai falar, meu Deus, olha o que ela postou, olha o que ele postou. Isso não é postagem de uma pessoa, nem uma pessoa moralmente aceita na sociedade, que dirá um perfil de um crente. Será que os ímpios não olham para a sua rede social e dizem assim, olha, meu Deus, que diferença. Que diferença tem de uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho? Hernandes Dias Lopes, pregando naquele texto lá de Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Ele diz que no mundo tem 3 tipos de pessoas. Tem aqueles que não se envergonham do Evangelho, como Paulo. Mas tem aqueles que se envergonham do Evangelho. Mas tem aqueles que é a vergonha do Evangelho. E é lamentável dizer isso. Alguns perfis de pessoas que foram batizadas aqui nessa igreja e professaram a sua fé, é a vergonha do Evangelho. É triste dizer isso, mas é a verdade. É a vergonha do Evangelho. O acesso à rede social contribui para a tarefa de levar o conhecimento de Deus aos confins da terra? Será que a sua rede social, a sua forma de interagir com a tecnologia, tem levado as pessoas a conhecerem a Cristo? O acesso à rede social glorifica a Deus e encoraja outros a glorificarem a Deus? Contribui para a edificação do reino de Deus? Então são perguntas, irmãos, que vocês devem levar. E aí eu convido você a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4. Diz assim, isso portanto digo, 4,17, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
capítulo 5, versículo 15, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, loucos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.